Ei Siri, tá pronta pra mensagem? Ei Tiffy, tá pronto pra mensagem? Ei Joe, você tá pronto pra mensagem? Ei Fam, tão prontos pra mensagem? Fiquem em pé, levantem-se, permaneçam em pé. Todos vocês podem ficar em pé. Eu quero ler em 1 Reis 17. Tem algo ali que o Senhor me mostrou e eu acho que também vai falar com você, com a sua situação. Tire um minuto e compartilhe. Se você está só nos visitando, conta pra gente aí no chat de onde você tá vendo. Foi tão legal a semana passada que depois do sermão foi postado de onde todo mundo assistiu e disseram, de onde estavam vendo e disseram, estou aqui pra isso. E foi muito legal ver todos os lugares e nossa equipe passa um por um e oram por você, pelo seu nome, para que Deus fale com você. Então põe aí no chat, mas também não seja apenas abençoado hoje, seja uma bênção, seja uma bênção. E se você tirasse esse momento agora para compartilhar essa experiência com alguém? E se o tirasse da depressão? E se você tivesse um momento para compartilhar isso com alguém agora e os ajudasse a respirar profundamente e não ter um ataque de pânico no final dessa semana? E se você compartilhasse essa mensagem com alguém agora e Deus falasse uma palavra que o impedisse de fazer algo estúpido que poderia acabar com a vida dele? Tô dizendo que a palavra de Deus é poderosa e você vai ver através do texto. Mas pela fé você pode compartilhar agora? É só clicar no botão ou uma mensagem para alguém, você sabe como fazer. E sabe quem Deus colocou no seu coração. Então vamos para a palavra de Deus. Juntos, já tivemos um momento maravilhoso de adoração. Nós já louvamos ao nosso Deus, também já cantamos para Ele. Passamos a semana servindo, agora vamos à palavra. E ver o que Deus vai nos dar para nos sustentar nesses dias malucos que vivemos. 1 Reis, capítulo 17. Ora, Elias, o tesbita de Tisbe de Gileade, disse a Acabe: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá nem orvalho, nem chuva nos anos seguintes, exceto pela minha palavra. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias: saia daqui, vai para o leste e esconda-se, perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho e dei ordens aos corvos para o alimentarem lá. Semana passada nós falamos sobre bênçãos improgramáveis. Eu inventei essa palavra. É uma coisa que você não pode colocar na sua agenda, mas Deus vai dar um jeito para você. Ele vai resolver para você algumas vezes, depois que você já desistiu. Mas essa é uma forma incomum de Deus prover ao seu servo. Essa é uma fonte incomum. Então ele fez o que o Senhor tinha lhe dito, verso 5. Foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou por lá. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e à tarde, e bebia a água do riacho. Algum tempo depois o riacho secou-se por falta de chuva. Então a palavra do Senhor veio a Elias: vá imediatamente para a cidade de Serepta de Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. Agora olha isso. Ele foi, e quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco de água numa jarra? Só um pouco. Aguenta aí. Vamos ver se conseguimos consertar. Um pouco de água. Que estranho. Aí, pessoal, do suporte técnico, ajuda aqui rapidão, porque eu sei consertar isso. Não é estranho? Vê isso aqui pra mim. Estamos transmitindo ao vivo agora. Pode arrumar? Não é estranho? Isso. Não. Vê se dá pra arrumar. Você pode arrumar? Acho que não. Não? Não. Arruma lá atrás e traz de volta. É estranho. Olha, estamos transmitindo pro mundo todo. Não posso ficar segurando isso. Estamos transmitindo pro mundo todo. Não é estranho que algo tão pequeno... Quero dizer, estamos transmitindo pro mundo todo. Não é estranho que algo tão pequeno possa controlar algo tão grande? Traz de volta quando estiver pronto, se você consertar. Ele disse: traga-me um pouco de água. Quanto de água? Um pouquinho.
Só um golinho. Enquanto ela ia buscar a água, ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. Juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, ela respondeu: não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco. Quanto mesmo? Um pouco de azeite numa botija. Só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que comamos e depois morramos. Agora aqui está a palavra do Senhor. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo. Vá para casa e faça o que disse. Mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. E depois faça algo para você e para o seu filho, pois assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará e o azeite na botija não se secará, até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou todos os dias para Elias e para a mulher e para a sua família, pois a farinha na vasilha não se acabou e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Um pouco de azeite em uma jarra, um pouco de azeite. Aqui está o que o Senhor me enviou para te dizer hoje. Tire a tampa, um pouco. Estão prontos? Pai, aqui estamos em céu aberto, agradecendo ao Senhor pelas suas bênçãos. Te agradecemos pela estação da chuva. Te agradecemos por falar o que precisamos, quando precisamos. E quando você fala, não há nada que o inimigo possa fazer para roubar o que é semeado. Nossos corações são um bom solo. Estamos abertos para a sua palavra, abertos para a possibilidade de que nesse período você esteja nos levando como nunca antes, a um lugar que você preparou para nós, antes mesmo do mundo começar. Te louvamos por isso, em nome de Jesus. Todos que receberam essa palavra, aplaudam a Ele. Amém. Podem se assentar. Abra um pouco a tampa, um pouco. Isso é doido, Zeke. Como algo tão pequeno. Podem sentar. Como uma coisinha. Algo tão pequeno pode afetar algo tão grande. Quero dizer, essa palavra, acabei de dizer que está sendo transmitida para todo mundo. E um fiozinho estraga. A gente estava na igreja uma vez, o cara do som disse: para de zoar os meus fios. A gente tinha nosso sistema, a gente estava montando. Ele disse: para de bagunçar meus fios aí vocês. Não é estranho? Uma coisinha. E no texto que eu estava lendo, vão pensar que a gente resolveu isso aqui antes, mas não foi. Não é uma loucura? No texto que lemos, a Bíblia diz que não choveu por 3 anos por causa da palavra que saiu da boca de Elias. Como pode a palavra da boca de um homem controlar o clima? Como pode algo tão pequeno afetar algo tão grande? Acontece o tempo todo na sua vida. Quero dizer, a menor coisa no seu dia pode te levar a uma direção que você nem sequer percebeu, até se tornar tão deprimente. Quero dizer, meu irmão, e você nem percebeu algo tão pequeno. E é por isso que eu tenho que ter muito cuidado com a primeira coisa que eu vejo no meu telefone quando eu levanto de manhã. Porque não precisa de muita coisa. Não é preciso muito. Eu não ligo quem você segue no Instagram. Eles te acham para fazer parte do seu feed. Quem você não segue mais, eles acham um caminho de volta no algoritmo e vão atacar você. Alguém disse que o diabo é um leão que ruge, assim é o algoritmo do Instagram. Ele está procurando alguém para devorar. É por isso que eles chamam de alimentar. Eu descobri isso. Ele está te observando para te comer vivo. Algo tão pequeno que dizia: a palavra da boca de Elias controlava o sistema climático. Como poderia ser algo tão pequeno? Como pode? Como pode um mercado molhado do outro lado do mundo fazer você ficar fechado e impedido de viajar? Nunca houve um melhor momento para eu pregar essa mensagem que eu quero pregar hoje. Porque todo mundo tem que concordar nesse momento, se você nunca concordou, que a menor coisa em sua vida
ou a menor coisa na vida de outra pessoa pode afetá-lo em cheio. Tô te dizendo agora que as menores coisas em sua vida nesse momento, se você pode, receba essa palavra do Senhor hoje. Estão controlando as coisas. E talvez a gente faça essa conexão estudando um pouco de Elias, controlando as coisas que você não tem o controle. Vou fazer o meu melhor para desdobrar isso enquanto a gente avança. Eu sempre li Romanos 8:28 como uma categorização muito específica. Romanos 8:28 é o meu verso favorito da Bíblia, porque me ajuda a enfrentar tudo. Nele diz que todas as coisas trabalham juntas para o bem dos que amam a Deus, que são chamados de acordo com o seu propósito. Como eu posso ter citado isso por tanto tempo? E só via isso através das lentes das coisas boas e coisas ruins. Eu sempre lia em Romanos 8:28 que todas as coisas, sejam boas ou ruins, trabalham juntas para o bem dos que são chamados de acordo com o propósito de Deus. Agora eu percebo que Romanos 8:28 não se aplica só às coisas boas e ruins, e se aplica também às coisas grandes e coisas pequenas. Acende as luzes aí, acorda o pessoal, aqui ninguém tá me ajudando. Lá diz todas as coisas, acende as luzes, acorda eles, faz alguma coisa, acende a luz, tá todo mundo dormindo, isso, bem melhor, preciso ver todo mundo, tá todo mundo dormindo bem aqui na minha cara, tô quase fazendo uma limpa aqui no auditório. Isso não significa só coisas boas ou coisas ruins, significa as grandes coisas e as coisas pequenas. E é por isso que você não pode desprezar o dia dos pequenos começos. Porque tudo que é pequeno leva a uma coisa maior. É como você chegou aqui. Eu vou dar para vocês um minuto pro delay do YouTube. É assim que tudo que você vê chegou aqui começou com um simples pensamento de alguém. Com um impulso no cérebro que a gente não consegue ver aos olhos humanos. Um vírus fez um shutdown no mundo inteiro. Me mostra o coronavírus, você não consegue. Me mostra os efeitos dele, você não consegue fugir de nenhum. Como pode algo tão pequeno afetar algo tão grande? Como pode algo que aconteceu quando você tinha 12 anos ainda assombrar você aos 42? Como pode algo tão pequeno controlar algo tão grande? E é nessa lente que eu estava observando a vida do profeta Elias, e eu estava dizendo que ele controlava o clima com a sua palavra. E pensei em como nossas palavras controlam o clima. Como quando falamos as coisas, quando nós dizemos coisas, quando nós nem falamos em voz alta só para nós mesmos, isso afeta o clima no nosso coração. Como pode uma coisinha como o pensamento te deixar tão para baixo? Quero dizer, é uma coisa tão pequena, mas pequenas coisas levam a grandes coisas. Pequenas coisas levam a grandes coisas. Então, o profeta Elias profetizou um tempo de seca. É uma história incrível, a gente podia falar disso por vários dias, mas só quero falar dessa pequena instrução que Deus deu para eles no verso 2. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias: saia daqui, vá para o leste, esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Ok. O que esse verso aqui soa é meio que superficial, tipo, como se Deus fosse falar tudo que você precisa fazer em sua vida, mas eu quero te mostrar uma coisa bem interessante como Deus falou com Elias. Uma vez alguém me perguntou: o que você quer dizer quando diz Deus falou comigo? E ele perguntou, bem inocente, ele disse: eu te ouço pregando e dizendo Deus falou comigo, eu acho que Deus nunca falou comigo. O que quer dizer quando diz Deus falou comigo? E a coisa mais desafiadora foi que ele estava ouvindo aquilo como uma voz, mas ele quis dizer como um pensamento. Eu nunca tive a experiência de ouvir Deus falar em meus ouvidos. Eu ouço a Deus nos meus pensamentos. É assim que eu digo que Deus falou comigo, mas eu não ouvi uma voz. O que é interessante sobre como Deus estava liderando Elias, porque você tem que prestar atenção às pequenas coisas no texto, porque as pequenas coisas importam. Ele disse, saia daqui, vá para leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho e dei ordem aos corvos para o alimentarem lá. Uou! Podemos parar por um minuto?
e falar sobre como é ridículo. Como isso vai funcionar? Acabamos de ler, né? Acabamos de ver, dei ordem aos corvos para o alimentarem lá. Os pássaros. Fique pronto para Deus explodir a sua caixa de como você acha que Ele vai prover para você. Hã? Temos muitas limitações do jeito que pensamos que Deus cuida de nós. Muitas limitações do jeito que pensamos que Deus pode cuidar da nossa família. Temos muitas limitações do jeito que pensamos que Deus pode nos usar. Temos muitas limitações do jeito que pensamos que Deus pode organizar a nossa vida e formas que pensamos mais. Mas Deus disse, prepare-se para eu tirar a tampa e começar a abençoar você através dos pássaros. E não só pássaros, não só qualquer tipo de pássaro, mas eu vou usar os corvos, pássaros impuros, pássaros sujos. O nosso Deus já abençoou você através de um pássaro sujo. Eu preciso que você coloque uma bênção de pássaro sujo aí no chat. Se Deus já usou alguma coisa realmente ridícula, que não fazia sentido, você jamais esperava isso, nem gostou do que viu, Deus já usou até pessoas que você nem gostava para te abençoar. Pássaros sujos. Os corvos eram pássaros sujos. Deus disse, eu vou usar um pássaro sujo para te alimentar, perto da ravina das cenouras. Ele fez isso por um tempo, o alimentou por um tempo. Se eu pudesse contar essa história, eu contaria. Porque agora Acabe precisava ver que Deus controlava a chuva e não Baal. Ele precisava ver que Deus controlava a chuva e não Baal. Ele precisava saber que Deus estava no controle, que Deus não está só no controle das grandes coisas em nossas vidas, mas nas pequenas também. Me acompanhe, prometo que essa é uma palavra profunda e poderosa que você poderá recebê-la. Então ele leva Elias a um lugar onde o alimenta com o que ele precisa naquele período. Você está num período ultimamente onde Deus não tem te alimentado da mesma forma que ele costumava fazer. E a palavra é tão relevante agora porque até agora você tinha uma certa maneira de como você pensava que deveria ser. Eu achava que a igreja deveria ser de uma certa forma. Achei que para ter igreja tinha que deixar as pessoas entrarem no prédio. Mas Deus tirou a tampa disso tudo. Pensa bem, Deus está tentando tirar a tampa disso tudo, só para me mostrar que a igreja não vai ficar contida em apenas um local físico. E agora eu estou preparando vocês. Deus está tentando mostrar a mesma coisa para a sua vida. Algumas pessoas vão deixar você porque Deus queria te mostrar que você não precisa delas para chegar lá. Menos palmas. Vocês estavam batendo palmas quando eu falei sobre fechar a igreja. Foi bem estranho, vocês me abandonaram. Porque veja o que a Bíblia diz. Diz que todos os dias os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e traziam as mesmas coisas à tarde. E ele bebia água do riacho. Mas no verso 7, diz que algum tempo depois, o riacho secou-se. O riacho secou-se por falta de chuva. Vamos falar sobre causa e efeito. O riacho secou porque não havia chuva na terra. Por que não havia chuva na terra? Porque Elias falou que não haveria chuva na terra. Então agora ele é vítima da consequência da sua própria obediência. É causa e efeito. Todos os dias ele saía para pegar água do riacho e tinha um pouco menos. Todos os dias ele saía para pegar água do riacho e tinha um pouco menos. Todos os dias ele saía para pegar água do riacho e tinha um pouco menos. E você deve estar se perguntando nesse momento, quando Deus vai impedir que a água diminua? Você tem pensado ultimamente quando Deus vai impedir que tudo diminua? Essa mensagem não é para todos. Se você está vivendo em um momento transbordante, que maravilha! Te vejo na próxima semana. Vou pregar sobre como viver em momentos transbordantes. Mas essa mensagem é sobre o pouco. Cada vez que ele ia para o riacho, não aconteceu uma vez só, tinha um pouco menos. Um pouco menos, e um pouco menos, e um pouco menos. Até o ponto em que um dia ele vem para o riacho e não tem nada lá. Então ele tem que passar para o próximo milagre. Então, como Deus move você até o seu próximo milagre? Deixa eu fazer uma pergunta.
É uma conversa agora. Você quer que Deus guie você? Como guiou Elias do riacho até a casa da viúva? Como Deus nos tira de onde estamos para onde Ele está nos levando? Como Ele nos tira do bom trabalho que Ele começou para o bom trabalho que Ele quer terminar? Não pode ser do jeito que você pensa. A Bíblia diz que Deus levou Elias à sua próxima tarefa através de uma limitação. Vou pegar meu banco de professor. Muitas vezes dizemos coisas tipo: onde Deus o guia e o provê, Ele cumpre. Faz um pássaro sujo alimentá-lo num riacho. Ele vai te mostrar um esconderijo secreto que mais ninguém no seu bairro sabe sobre ele. Quantos concordam com isso? Deus vai te incentivar de formas muito exclusivas para você. Tudo que eu falei até agora é certo, e isso também é. Às vezes, Deus vai guiar você para algumas perdas. E isso é a coisa mais dolorosa de se falar, mas acho que é muito importante. Deus tem tentado guiar você por suas limitações. E Deus está tentando te guiar, tanto pelas portas que Ele tem fechado, quanto pelas portas que Ele tem aberto. Se o riacho continuasse fluindo miraculosamente, Elias jamais teria saído daquele local. E se Elias não tivesse saído daquele local, ele jamais teria conhecido aquela viúva. E se ele nunca tivesse conhecido aquela viúva e a sua família teriam morrido de fome. E se Elias não tivesse ido até Zarafate, que fica bem no coração do território de Baal, ele jamais teria ido ao Monte Carmelo, onde ele clamou por fogo e toda a nação se arrependeu. Não é uma loucura como uma coisa pequena pode levar a uma grande coisa. Não é estranho como algo pode acontecer ao redor do mundo, mas começar em uma pequena conexão? Não é uma loucura como Deus pode usar uma coisa em sua vida que você pensou que fosse ruim, daí você olha para trás e diz: isso não era uma coisa ruim, era só uma coisa que levou a outra coisa. É apenas uma coisa que leva a outra coisa. Então, todas as coisas cooperam juntas para o bem. Então, se aquele riacho não secasse, Elias jamais sairia de lá. Se eles não quebrassem o seu coração, você não teria aprendido a lição que você aprendeu. Se você não passasse por Golias, você não estaria preparado para ser um rei. Se não tivesse sido jogado numa cova, não teria sido posicionado no Egito para alimentar gerações. Tudo isso parecia mal. Mas Deus usou tudo para o bem. Põe aí no chat, tira um pouco a tampa. Tira um pouco a tampa. Olha, a gente tem todas essas tampas, ou dá para chamar de tantas limitações, da forma que pensamos que Deus pode se mover. Se parece bom, pensamos que é Deus. Se parecer ruim, achamos que é o diabo. Mas Deus está nos chamando para mudar de nível nessa altura da nossa vida. Vou provar para vocês. Davi foi até Golias, e ele viu como ele era, tipo café com leite. O resto da nação via ele como o inimigo. O rei disse: se você matar Golias, nunca mais vai pagar impostos e pode se casar com a minha filha, a mais bonita. Davi disse: é sério isso? Deixa eu fazer minhas contas aqui, ok. Ele é grande, não importa, olha só isso. Porque uma coisinha... Tô esperando cair a ficha deles. Parece que você conhece o poder de uma pequena coisa, de uma coisinha. Saul disse: você é apenas um garoto. Você não pode lutar com ele. Ele tem 2,80 m. Você acha que alguém tão pequeno quanto você pode matar alguém tão grande quanto ele? E Davi disse: não, eu só pareço pequeno. Sabe a razão que eu pareço pequeno? É que eu tenho que ficar escondido. Eu sou uma arma secreta. E uma arma secreta não pode ser assim muito grande. Deus tem que me enviar sorrateiramente até aquele lugar. Como ele chegou até lá? Foi levando o almoço para os seus irmãos. Isso é uma coisinha. O que ele viu quando chegou lá? Um gigante de 3 metros de altura. Isso era uma coisa grande. Isso não é louco como uma coisa pequena
pode levar a uma coisa grande. Como você indo para Moncks Corner, na Carolina do Sul, pode me levar a Cristo. Isso não é doideira? Eu fui para Greenville, no norte, conheci minha esposa porque ela foi para Moncks Corner, porque você se inscreveu para o ministério e você... Obediência a uma coisinha. Tire a tampa um pouco. Porque eu descobri que o que você chama de pouco pode ser a coisa que Deus está te levando para o que está transbordando abundantemente. Muito além do que você poderia pedir ou imaginar. Então Davi chegou lá, aqui com mais profundidade. Todos querem continuar? Irmão, o Senhor está falando comigo aqui. Aqui diz que, quando ele chegou lá, ele viu a viúva, que estava trabalhando em sua última refeição. Ela preparava algo para ela e seu filho comerem. Acho que a razão pela qual o Senhor me levou a esse texto é porque muitos de nós estão preocupados com nossas famílias hoje em dia, certo? Em todos os níveis. E ouço isso de pessoas que têm os seus filhos pequenos e também de pessoas que têm seus pais já idosos. Estão preocupados, está difícil para nós agora, para confiar em Deus, com as coisas que não podemos controlar. E como alguns pais aqui em Charlotte estão se preparando para descobrir como vamos ensinar nossos filhos em casa mais um ano. Entende? Se eu mal fiz o meu ensino médio e nós estamos todos juntos nisso tudo, a nação inteira está passando por uma queda, mas agora veja, Elias não foi levado até alguém que era provedor e também não foi levado até alguém que era rico ou abonado. Ele foi levado até alguém que, aos olhos do mundo, era pequeno. Toma cuidado com o que você rotula de pequeno. O que você rotula de pequeno se torna uma tampa. E alguns de nós estão fazendo divisões de como Deus trabalha. Alguns de nós têm até se auto-menosprezado, sabe? Você vai ver a mulher vindo até Elias e ela precisa de um grande milagre. Quantos aqui concordam que para Deus prover para você em um período de fome é um grande milagre? Só vou seguir em frente se você não se importar em ser honesto. Quantos aqui precisam de Deus em grande estilo em sua vida nesse período, seja direção, conforto ou energia? Ou algo assim, levante sua mão. Preciso de Deus de forma grandiosa nesse período em minha vida. Então, fiquei surpreso quando Deus me dirigiu a pregar sobre o pouco. Em uma pandemia. Me pareceu obsceno pregar sobre um pouco quando muitos precisam de muito nesse tempo. E o profeta vai até aquela mulher e pede a ela um pouco. Digam aí, um pouco. Fala em falsete agora. Um pouco. Um pouco d'água. Enquanto ela ia buscar a água, ele gritou, também um pedaço de pão. E isso mexeu com ela. Porque ela tinha tão pouco. Quando você se sente limitado, você faz tudo com medo. Levou um tempo para eu perceber isso porque eu pensava que as pessoas, às vezes, eram egoístas. Sob o que parecia ser um comportamento egoísta, na verdade, elas estavam com medo. E, na verdade, é bem fácil confundir o medo com o egoísmo. A mulher pareceu egoísta em sua atitude porque, em vez de tratar com hospitalidade o homem de Deus, ela diz, eu não tenho pão. Verso 12, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite. Então, observe o que ela diz, eu não tenho pão, eu só tenho um pouquinho. E observe o que o profeta diz para ela fazer. Ele diz, pegue o pouco que você tem, e se você fizer algo com o pouco que você tem, Deus com toda certeza proverá o suficiente. Ok, esta é a palavra do Senhor. Abra um pouco a tampa. Um pouco de óleo, tudo bem? Abra um pouco a tampa, porque você diz que é um pouco. Mas a coisa sobre Deus é, Deus gosta do pequeno.
Ele gosta. Como ele enviou seu filho para a terra? Como o quê? Você disse não como um super-herói, mas como um bebê? Diga, Deus gosta do pequeno. Wade Joe, essa palavra é para você. Deus gosta do pequeno. Vamos lá, Deus gosta do pouco. Eu vou provar para você. Vou provar para você. Quem Deus escolhe para começar uma nação? Um homem. Não acreditam em mim. Não acreditam que Deus gosta do pouco. Ok? E quanto a isso? Deus está querendo libertar a nação da opressão medianita. Quem ele chama para isso? Gideão. Procura aí em Juízes capítulo 6, na Bíblia Sagrada. Em Juízes capítulo 6, ele vai até Gideão. E quem é Gideão? O menorzinho, do menor clã. Por quê? Deus gosta do pouco. Oh, não, eu só... foi mal, eu sou apenas... desculpa, eu tô aqui. Deus gosta do pequeno. Eu vou provar para vocês. Quando Gideão se preparou para a guerra, ele tinha um grande exército. Deus diminuiu de 22 mil para 10 mil. E por que Deus fez isso? Deus gosta do pouco. Então Deus disse uma coisa muito louca. Você ainda tem muita gente por aí. Você ainda vai levar todo o crédito se eu fizer isso aí com 10 mil. Ainda vai pensar que foi você. Então Deus teve que levar Gideão até o mínimo possível. Prepare-se para gritar, até 300. Essa mensagem é para alguém que foi reduzido. Você não tem mais aquilo que você tinha. Não se sente mais forte, seguro. Você sabia coisa demais. Agora você já não sabe tanto. Mas o nosso Deus gosta quando você vem para Ele com pouco. Isso dá algo para Ele preencher. Isso dá algo para Ele prover. Isso dá algo para Ele trabalhar. Dá uma tela em branco para Ele pintar. Deus disse, eu quero diminuir você ao ponto em que Ele deve se tornar maior do que eu devo me tornar. Menos. Pegue seu pouco, pegue seu pouco, pegue seu pouco, pegue seu pouco. Eu sinto Deus nisso. Pegue seu pouco, pegue seu pouco, pegue seu pouco. Pega o seu pequeno louvor e dê a Ele agora mesmo. Isso é um pequeno louvor, exatamente. Porque algumas pessoas nesse momento não conseguem dar a Deus um grande louvor. Dê a Ele um pequeno louvor. Dê um pequeno louvor. Dê um sussurrinho baixinho, tipo, obrigado, Jesus. Diga obrigado, Jesus. Diga aí obrigado, Jesus, com atitude, porque Deus gosta do pouco. Não despreze o dia dos pequenos começos, porque eu digo, vai acontecer. Se você começar a ser grato a Ele, se começar a enaltecer o que Deus significa pra você, se você começar a adorar um pouquinho, fica ligado. Isso é que nem uma bola de neve. Isso já tá começando. Vai lá, tenta aí. Alguns de vocês não louvaram a Deus a semana toda. Então agora mesmo, deem a Ele um pequeno louvor em seu pequeno apartamento, me assistindo pregar em seu pequeno iPhone. Deus gosta do pouco. Dê a Ele alguma coisa para expandir, alguma coisa para produzir. Leve alguma coisa para que a glória seja dele. Abra um pouco a tampa. Vai lá, só um pouco, só um pouco, só um pouco, só um pouco, só um pouco. Tire a tampa, só um pouco. Vai lá, não tem que correr pela casa ou algo assim. Só um pouco, abra só um pouco a tampa. Apenas olhe um pouco, apenas adore a Deus um pouco. Só levante as suas mãos até aqui, só até aqui. Levante seus dedos, seu polegar, o seu mindinho. Louve a Deus com o seu mindinho. Eu prometo pra você que Deus gosta do pouco. Gosta quando você pega o seu pouco e abre um pouco a tampa e começa a derramar louvores nos lugares secos. Deus disse, eu vou visitar você. Mas você tem que abrir um pouco a tampa. Um pouco. Vai dar um pouco a Ele? Vai dar um pouco de fé a Ele? Você tem que ter uma grande fé. Não precisa que a gente se impressione que se envolve com grandes coisas. Deus não precisa que você tenha uma grande fé. Ele disse, se você tiver uma fé como uma pequena semente, como uma sementinha. Estão ouvindo a minha vozinha? É assim que é a sementinha. Não. Ele disse, não tenha medo. Pegue o pouco que você tem. Não estou dizendo que não é pouco. Mas estou dizendo, abra um pouco a tampa. Um pouco. Abra um pouco a tampa. Um pouquinho. Abra um pouco a tampa. Um pouco. Por que menosprezamos o que Deus nos deu? Por que fazemos isso? Por quê? Porque a gente se olha e se vê como os gafanhotos.
quando o Senhor nos deu uma terra prometida chamada Canaã. Você já pensou pela qual razão a nação de Israel não entrou em Canaã? Foi porque eles se achavam realmente pequenos. Somos bem pequenos. Pequenos demais. Ok. Certo. Senta aí, eu vou contar uma história. Eu tive uma briga com a Holly ontem. Minha culpa. Nem foi uma baita briga. Mas a gente nem briga tanto. Digo, foi só um minuto. Mas ela estava tentando me encorajar ontem e eu não consegui receber. Esse é o X da questão. Quer saber o que rolou? Eu tive que ir até a Holly e dizer isso 1 hora depois. Porque o Espírito Santo... Sabe como o Espírito Santo fala com você com aquela vozinha? Ele não fala muito alto. Apenas uma vozinha. Ele me disse, você sabe que ela estava tentando te ajudar. E sabe qual é a razão pela qual você ficou com raiva? É porque você estava com muito medo. Vou contar a história por trás disso. Será a minha terapia de casal da semana. Eu tô escrevendo por alguns meses. Tô escrevendo um livro. Mas eu não chamo de livro. Ainda não chamei de livro. Tudo o que eu digo é que eu tô escrevendo. E tô escrevendo e revisando, escrevendo e revisando. E faz mais ou menos 5 anos desde que comecei o livro. A razão que faz 5 anos desde que comecei o livro é porque algo veio à minha mente e disse, você não é um autor. Entende? E não é louco como um pensamentinho entra na sua cabeça? Então, algo pouco, 5 anos depois, não tinha lançado o livro ainda. Fazer 40 anos esse ano me fez pensar, tipo... A gente estava falando disso esses dias, senti uma certa urgência. E quando compunhamos música para o nosso último álbum, elas continuavam vindo, continuavam fluindo e fluindo. Isso foi até o último minuto. E eu decidi que tentaria escrever o livro este ano. E então ontem, eu mandei o livro para a segunda revisão. E com o meu dedo tremendo, coloquei o mouse na tecla enviar em um e-mail e enviei pro editor. E a Holly foi tentar me dar os parabéns. E eu não quis ouvir. Porque se eu reconhecesse que isso fosse uma grande coisa, quer dizer que poderia fracassar. Eu não deveria estar fazendo isso. Vocês todos de verdade, vocês não merecem saber de tudo isso sobre o meu casamento. Tudo isso é ridículo. E eu fiquei com raiva, bravo, porque eu realmente estava com medo. E no processo de analisar, porque eu basicamente disse a ela, não tente me encorajar. Ela disse, parabéns por enviar o seu livro. Eu disse, ainda não é um livro. É só um documento. Você vê o que eu fiz? Menosprezando. Porque no momento que eu chamar de livro, significa que os outros vão ler e significa que podem julgá-lo. Então, se eu manter ele pequeno, é o medo de novo. É apenas um pouco de óleo, não é? No que a Holly estava tentando fazer para mim, ela estava certa. Você ouviu? Você estava... Você estava certa! Ela disse, em algum momento, você vai ter que começar a falar o que você quer ver. Ela disse, tem um capítulo inteiro no seu livro. Fale o que você quer ver. Eu não estou vivendo um capítulo inteiro que eu escrevi. Porque se eu disser, pode se tornar real. Mas se eu tornar pequeno, eu posso escondê-lo. Agora você está vendo porque você se menospreza. Porque se você se levantar e disser, eu sei que Deus pode fazer isso. Eu estou andando sobre as águas. Diga a palavra, Jesus, e eu irei. Mas se eu for, pode ser que eu escorregue. Então não, essa é mais que uma boa palavra. Isso é poder de Deus, essa é uma grande palavra.
Porque essa palavra está ajudando você a ver as vezes, porque você fala consigo mesmo do jeito que você fala sozinho. Eu só tenho um pouco de óleo, abre um pouco a tampa. Deus gosta do pouco. Deus gosta muito do pouco. Porque quando ele queria que Naamã fosse curado da lepra que tinha, ele usou uma garotinha que era serva em sua casa para enviá-lo ao profeta. Deus gosta do pouco. E eu vou te dizer uma coisa. Se você tirar a tampa do pouco que você tem, não será pouco por muito tempo. Os louvores do bebê crescem e se tornam grandes sons, louvores gritantes. Eu te desafio a dizer isso pela fé, não vai demorar muito. Não vai demorar muito. Eu vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Eu vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Veja, a princípio Elias ouviu o som da chuva, certo? Está em 1 Reis capítulo 18. Saí do capítulo 17 e fui para o capítulo 18. Ele disse, ouço o som de abundância de chuva, mas ainda não consigo ver. Eu ainda não consigo ver. E quando o servo foi procurar por ele, ele disse, agora eu vejo, mas é pouco. Mas Elias sabe que Deus gosta do pouco. Deus gosta do pequeno. Deus gosta quando você não é treinado. Deus gosta quando você sente como se ele fosse o único. Deus gosta quando você precisa dele. Deus gosta quando você não é arrogante. Deus gosta quando você se humilha diante da sua potente mão. Você tiraria a tampa só um pouco? Só um pouco? Basta olhar de novo e dizer, Deus, você sabe que eu sei que eu não tenho muita força agora, mas você me deu força. Deus, eu sei que eu não tenho nenhum dom, mas você me deu alguns dons. E é pouco apenas se você olhar para algo que seja ainda maior. A propósito, eu descobri isso viajando em aviões. Tudo parece pequeno se você subir alto o suficiente. Todas as coisas. Se você subir alto o bastante, tudo parece pequeno. Algumas das coisas que parecem tão grandes para você hoje que você não sabe como superar, quando atingir a atitude, quando começar a adorar a Deus, quando começar a confiar nele, nesse momento você vai tirar a tampa. Vai lá, coloque aí no chat, tira a tampa, tira a tampa, tira a tampa. Se você subir o suficiente, é isso. É isso que a adoração faz. Mergulhar na palavra também faz isso. E isso te faz tirar a tampa. Se você subir alto o suficiente, prometo que os seus problemas não vão parecer tão grandes quanto eles parecem agora. E eu tô falando através do Espírito Santo com alguém que está prestes a desistir. Quero dizer, você está prestes a ficar sem ideias para salvar o seu negócio. Você está ficando sem meios de entrar em contato com seu filho. Você está prestes a ficar sem paciência, desejo, paixão. Você está prestes a secar. Aqui está o milagre. Aqui não está dizendo que quando a mulher fez o que Elias disse para ela fazer, que ela recebeu mais farinha e mais óleo. Mas diz que o que ela tinha não se acabou. Então aqui está o que Deus me mostrou. Sempre vai parecer pouco, mas nunca vai se acabar. Ao terminar essa mensagem, eu quero saber se você está a fim de tirar um pouco da sua tampa e parar de colocar limitações no que Deus pode fazer através de você agora mesmo. Eu sei que parece pouco, eu sei que o que você tem a oferecer parece tão insignificante diante do desafio que você está enfrentando, mas Deus gosta do pouco. De fato, a palavra diz que os sofrimentos do tempo presente não se comparam com a glória que será revelada. O que Deus vai fazer através da sua vida nesse período vai te fazer superar e atravessar todas essas coisas que você tem passado para vencer todas. Fique de pé aí no seu lugar enquanto eu concluo. O Senhor me enviou hoje aqui para elevar a sua altitude acima, para que você possa ver as coisas assim como Ele vê. O que aquela mulher tinha não era muito, mas era o suficiente. Mas essa é a tensão em que vivemos. Isso não é muito, mas ainda é o suficiente. E se você consegue segurar duas tensões,
Então você pode viver pela verdade e não por vista. Pai, sua palavra é poderosa. Sua palavra controla o clima. E não apenas isso, mas ela ordena que os pássaros nos alimentem ao longo do caminho. Estamos diante de ti como uma comunidade global, no meio de uma situação na qual não temos o quadro de referência. Mas isso não é verdade só para as nações, mas também para as nossas famílias. É real para os nossos planos. E como estamos diante de ti neste lugar, Deus, o que temos parece tão pouco em comparação com o que precisamos. Mas eu ouço o Senhor dizendo: tire a tampa. E acho que isso significa que você quer exceder nossas expectativas nesse período. E quero que você saiba, Senhor, que estou aberto para isso. E para todos aqueles que concordarem com essa palavra, eu junto a minha fé com a deles, mesmo que pareça pouco, mas sempre será o suficiente. Sempre será o suficiente. O milagre não foi que tudo transbordou de uma só vez. O milagre foi que nunca se esgotou. E eu profetizo sobre a sua vida e também sobre a sua família e profetizo sobre as suas finanças e sempre será o suficiente. Sei que não parece muito, não sentimos muito, nem parece muito, mas vem aqui em cima só por um minuto. Venha, suba aqui em cima por um minuto, onde nós estamos sentados em lugares celestiais com Jesus. Deus sempre usa pequenas coisas para nos guiar. E eu vou ficar nesse momento, Pai, porque eu sinto que você está me dizendo que para alguém que tem apenas um pouco de fé, só um pouco de força, um pouco de esperança, me resta só um pouquinho, disse aquela mulher. E Elias disse: tudo bem, abra a tampa do seu pouco, e observe Deus continuar suprindo. E foi exatamente o que Deus fez. E Deus tem usado os nossos problemas para nos posicionar para o seu propósito. Nós não estamos aqui por acidente e não somos insuficientes. Obrigado, Senhor, pelo pouco. Enquanto passo minha semana nessa semana, quero ver os pequenos milagres que você está fazendo. Como posso sentar por aí e esperar algo grande, quando esses pequenos milagres continuam acontecendo ao meu redor? Mesmo nesse momento, que maravilha, que eu posso alcançar todo mundo e levar uma palavra que pode ter alcançado alguém. Bem no momento que eles estão passando. Alguém agora está ouvindo essa palavra no momento mais sombrio da sua vida. Alguém no meio da sua confusão, alguém que só precisava de um incentivo para continuar seguindo hoje. E a sua palavra controla o clima. Obrigado, Jesus. Sua palavra controla o tempo. Nos ajude a falar e ver como você fala e como você vê. Podemos parecer como Moisés às vezes. Tenho só um pequeno bastão na minha mão. O que eu sou contra tantos? Mas creio que o Senhor gosta das pequenas coisas. Na real, sei que gosta das pequenas coisas. Eu sei que você gosta quando fazemos pequenas coisas com excelência. Acredito que tem prazer com as pessoas que estão fazendo as pequenas coisas. Se você poderia ser fiel no pouco, será fiel no muito. Te agradeço por isso. Agora, nesse momento, Deus, creio que você está atraindo alguém para si mesmo. Deus, oro por aqueles que se sentiram distantes de Ti nesse período. Oro por aqueles que se sentiram deslocados. E talvez até em seu espírito tenham sentido vontade de desistir deles mesmos. Eles acreditam ainda em você, mas não acreditam neles. Se sentem pequenos, menosprezados. A voz dentro deles tem dito tanta coisa que eles começaram a acreditar. Mas agora, Deus de toda a graça, convidamos você a entrar nesses lugares e preencher os espaços que estão vazios com a sua glória. Você pode fazer isso. Enquanto levantamos nossas mãos em sua presença hoje, vamos lá, levante suas mãos.
Nós estamos tirando a tampa. Nós estamos tirando a tampa. Você pode passar pelo teto, você pode passar pela internet, pode passar até pelo YouTube. Nós estamos removendo a tampa. Você pode nos abençoar através de um pássaro, através de uma viúva, uma mulher de Zarafate. Você pode fazer qualquer coisa. Você pode fazer tudo. A única coisa que você não pode é falhar. Então, Deus, temos fé em acreditar que a farinha nunca vai acabar e o óleo também não vai secar. Até o dia que você mandar a chuva. Deus, você controla o clima e nós obedecemos a palavra. Para onde o Senhor mandar, eu vou. Te agradeço, Senhor. Esse é o ponto de partida para alguém. Esse é um ponto de partida para o coração de alguém. E nós te adoramos nesse momento. Nós te adoramos por quem o Senhor é. Te agradecemos porque, de acordo com a sua palavra, isso será realizado. Em nome de Jesus. Vai lá, louve a Deus onde quer que você esteja. Uau! Tire um pouco a tampa. Talvez precise fazer uma segunda parte disso. Oro para que tenha recebido. É tão importante agora que a gente abra os nossos corações para todas as formas que Deus quiser nos abençoar e todas as formas que Ele quiser nos usar. Apenas oro que, como Ele proveu para Elias com os pássaros, como Ele proveu para aquela viúva através de Elias, que Ele apenas atenda às necessidades da sua vida agora. Eu não sei se é emocional ou físico, mas eu sei que Deus é aquele que pode controlar o clima. E peço que nessa semana você possa ver a provisão de Deus ao seu redor e de maneiras incomuns e vindo a você de fontes incomuns. Talvez Deus falará uma palavra de encorajamento através de você nessa semana para alguém, mas seja como for, saiba que amamos você. Obrigado por fazer pequenas coisas, sabe? Aqueles que comentam, curtem, se inscrevem. São pequenas coisas, mas fazem a diferença. Aqueles que doam, isso não é pouca coisa. Assim podemos continuar a pregar o evangelho. Mano, o mundo tá escuro e os tempos estão incertos, mas Jesus Cristo nunca muda. Obrigado por assistir o Elevation Church no canal do YouTube. Não pare por aí, se junte à família E, nossa família Extension Online, e veja ao vivo todos os domingos. Se inscreva nesse canal para não perder um único vídeo ou transmissão ao vivo. Compartilhe com um amigo. Você também pode apoiar o ministério clicando no botão doar agora para ajudar a continuar alcançando pessoas no mundo através de Jesus. Valeu por assistir. Deus te abençoe.